Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Santos e esse é o meu primeiro vídeo do canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês gostem muito. Bora lá o passo a passo desse penteado. Esse cabelo foi escovado, aplicamos texturizador e seguimos com a chapa frizz. Logo em seguida nós vamos fazer uma divisão de orelha a orelha. Agora faremos a próxima divisão no ponto alto da sobrancelha para trás, dos dois lados, e assim vamos reservar o nosso topo. Bora reservar com um clipe de metal. Seguimos para a parte de trás, fazendo a divisão de orelha a orelha. Seguimos reservando a parte de cima e embaixo faremos 3 divisões iguais, onde teremos 2 laterais e o meio. Essa divisão central será a nossa base, onde nós iremos fixar os grampos. Dividiremos mecha a mecha, aplicando o pó texturizador e desfiando todas essas mechas. Um desfiado fita, onde ele percorre por todo o comprimento do cabelo, assim como demonstrado no vídeo. Seguimos desfiando todas as outras mechas com a mesma técnica. Logo após o desfiado, abriremos esta mecha aplicando o spray fixador para alinhar os fios. Bora manter as pontas alinhadas e com o modelador nós iremos modelar essas pontas a fim de facilitar na finalização e modelagem deste cabelo. Seguimos com a parte superior, mantendo as divisões com clipe de metal. A parte central, novamente, nós iremos desfiar a fim de mantê-la nesse mesmo propósito da base para a fixação dos nossos grampos. Seguimos com o pó texturizador, aplicamos, desfiamos em todo o comprimento da mecha e a última mecha nós vamos desfiar apenas a parte de trás, a fim de que esse desfiado não transpareça para a parte da frente do cabelo. Soltando essa mecha é notório o volume e a limpeza dessa mecha. Assim finalizamos com o modelador nas pontas. Bora para a parte frontal. Nesse cabelo nós optamos por deixar fios de contorno, então nós daremos um intervalo no centro de um dedo e faremos um efeito de zigue-zague de ambos os lados. Reservamos com um clipe de metal e bora para o nosso moicano projetado. Faremos divisões de mais ou menos 2 dedos e seguimos com o pó texturizador e o desfiado, lembrando de não aprofundar o pente em toda a mecha, apenas na metade, a fim de manter a limpeza desse cabelo. Seguimos desfiando, sempre limpando a mecha e aplicaremos um pouco de fixador. Soltaremos e bora alinhar o nosso topete. Bora lá as marcações. Nós vamos manter esse cabelo com 2 grampos de apoio azul, assim como no vídeo. E aí nós vamos projetando essas mechas e limpando com o cabinho do pente. Bora lá, seguimos com as nossas marcações e sempre limpando com o cabinho do pente, equilibrando essas marcações. Se de um lado tivermos 3, do outro lado também 3. Com os 2 dedos nós vamos segurar a mecha, apoiar com a outra mão e prender com o grampo número 5. Após finalizar essa fixação com 2 clipes de metal, nós vamos manter essa mecha fixa, ou seja, para que todo o trabalho no comprimento não possa afetar as projeções acima. Com o modelador, bora modelar este cabelo para facilitar as projeções. Sempre deslizando o modelador em todo o comprimento da mecha, a fim de manter a limpeza e o selamento perfeito dessa mecha. Bora alinhar com o pente, fazer uma divisão em 2 e torcer essa mecha. E assim seguimos, mantendo a limpeza, as divisões das mechas, se necessário for retroceder, limpar novamente e assim seguimos torcendo. Em seguida vamos apoiar com o grampo de marcação e projetando essas mechas com a ajuda do pente garfo, mantendo a limpeza e a definição. E assim seguimos em todo o comprimento da mecha. Bora para a parte frontal. Agora nós dividiremos a parte frontal em 2 divisões na vertical, aplicando texturizador atrás das mechas, desfiando com o pente a fim de dar volume e harmonização para o rosto da cliente. Faremos nas 2 mechas, seguimos com a limpeza e agora nós faremos uma torção. Bora fixar essa mecha e trabalhar as marcações nas laterais. Lembrando que nas laterais as marcações sempre são menores
a fim de manter uma harmonia para o rosto da cliente. Seguimos fixando essa mecha no centro, criando um entrelace entre as duas laterais. Bora trabalhar limpeza e fixação dessas mechas com o spray. Agora nós vamos pegar uma das laterais que foi presa e nós vamos criar o nosso primeiro elemento da nossa rosa, colocando um grampo de apoio e com um movimento circular, apoiando próximo da onde nós fixamos as mechas anterior. Com a mecha que sobrou, nós vamos criar as nossas pétalas. Bora pentear essa mecha, alinhar, fazer um efeito leque, segurando com a mão e com a outra projetando e apoiando. Com a outra lateral, nós vamos fazer um desfiado na raiz, a fim de dar volume para esta mecha. Nós vamos pentear e dar forma à nossa última pétala. Com a sobra do cabelo, nós vamos criar um efeito leque, prendendo exatamente naquela nossa torção da vertical que nós fizemos no centro do cabelo. Sempre com o grampo número 5, e bora fixar essa mecha. Daremos sequência nesta técnica até finalizar as nossas pontas. Agora bora trabalhar as nossas mechas das laterais, da parte de trás, aplicando pó texturizador na raiz, desfiando e sempre alinhando essa mecha. Se necessário for, nós podemos aplicar uma cera líquida, a fim de fazer a junção desses fios e manter a limpeza perfeita desse cabelo. Agora contamos com a ajuda do nosso grampo de apoio, fazendo novamente um efeito de torção, fixando próximo a nossa torção do centro, sempre mantendo o desenho. Bora seguir com esse efeito de leque até finalizar a nossa mecha. Contando sempre com o grampo número 7, desenhando, e assim nós seguimos com as demais laterais também, sempre com o nosso efeito de leque e fixando as mechas, torcendo para disfarçar os nossos grampos. Após prender, também nós podemos manter a limpeza, o desenho, redefinir, aplicar spray de fixação e seguimos em todo o comprimento da mecha, sempre com efeito de leque e fixando lá no nosso desenho central. Sempre atento à definição desse cabelo, à limpeza, ao encaixe das mechas e bora seguindo, sempre na medida do possível, substituindo os grampos de marcação por grampo de fixação. Bora trabalhar nossa última mecha do lado esquerdo. Essa nós vamos fazer 2 divisões e essa divisão nós faremos na horizontal, desfiando a raiz e mantendo o efeito de leque. Agora nós vamos substituir o grampo de apoio por um grampo número 7, torcer e fixar lá no nosso desfiado do centro, sempre torcendo o grampo. Bora definir as nossas marcações, sempre com spray de fixação, mantendo o desenho e a limpeza. Com essa mecha que sobrou, nós vamos criar o nosso próximo elemento de rosa, com o grampo de apoio, movimento circular, definindo bem esse centro da rosa, e nós vamos criar a nossa primeira pétala novamente. Pegamos a mecha que sobrou, alinhamos com muita delicadeza, nós vamos projetar essa mecha no efeito leque e nós vamos, com o cabinho do pente, fazer o movimento circular para ir definindo as nossas pétalas. Bora trabalhar nossa última mecha da lateral com o efeito leque, o grampo, movimento circular torcendo e fixando lá no nosso eriçado. E com a sobra dessa mecha nós vamos criar mais um efeito leque, e esse no sentido para as pontas desse cabelo. Todo esse cabelo ele vai ter um efeito de espelho, então o mesmo efeito que nós trabalhamos do lado esquerdo, nós vamos trabalhar do lado direito também. Bora substituir os grampos de marcação por grampo de fixação e bora para a finalização da parte frontal. Após modelar essas mechas, nós vamos criar um efeito leque também na parte da raiz desse cabelo, trabalhando com spray fixador, penteando o restante do comprimento e aproveitando a ondulação que nós fizemos com o modelador. Bora lá para o resultado desse cabelo?